Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas são aí. Então, na última aula, a gente viu concentração comum e concentração molar, né? Que é a relação da massa sobre o volume, concentração comum, e a concentração molar é da quantidade de matéria pelo volume. E aí, hoje, tem um barulhinho aí, mas acho que a gente vai conseguir. Vou conseguir gravar, porque tá difícil o meu vizinho aqui. Vou fazer uma. Vamos lá. E aí agora a gente vai ver. Agora mostrar os bastidores. Agora a gente vai ver então a densidade. Então a densidade ela não é uma concentração, mas ela relaciona a massa, só que não é a massa do soluto, é a massa da solução. Essa que é a diferença. Ela vai relacionar a massa da solução pelo volume. Então parece, mas não é concentração comum. Vejam a diferença. A concentração comum, que nós vimos na aula passada, é massa do soluto sobre volume, tá? Então, a densidade não, ela relaciona quanto que, de repente, a massa total dessa solução ocuparia de volume, é uma razão, né? Então, como que isso aparece pra gente? Eu trouxe um exemplo bem simples aqui, só pra gente captar. Então, ele pede para interpretar esse rótulo aqui e faz algumas perguntas, né? Então, assim, a gente já revisa um pouquinho. Qual que é o solvente? Gente, solvente é sempre aquele que está na menor quantidade ou na maior quantidade? Maior, né? Ele que vai solubilizar. Então, aqui ele fala que tem ácido clorídrico aquoso. Se está aquoso, o solvente é água, né? Solvente é a água. E aí, o soluto, então, nesse caso, vai ser HCl, que é o ácido clorídrico. Depois ele pergunta, qual a massa de cada centímetro de solução? Olha, como ele está falando de solução, a gente vai olhar para densidade. De solução para densidade, tá? Então, a informação que a gente tem aqui é que 1,1 gramas, né, contém 1,1 gramas em 1 centímetro cúbico. Então, qual que é a massa da solução? A massa da solução vai ser 1,1 gramas, né? Depois ele pergunta, qual que é a massa de cada decímetro cúbico de solução? Agora, continuamos olhando para a densidade, mas a gente vai ter que trabalhar com a unidade. Então, a gente sabe que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, né? E a gente sabe também que 1000 ml é igual a 1 litro. Ou seja, antes da gente chegar lá, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Revisãozinha da outra aula ainda, né? Então, se eu quiser passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, o que eu tenho que fazer? Tenho que dividir por 1000. Essa é a relação. Então, a gente vai lá. Qual é a massa de cada decímetro cúbico? 1,1 gramas é a massa de cada centímetro cúbico. Para eu saber de cada decímetro cúbico, eu vou ter que dividir por 1000. Vai ficar 1,1 divididos por 1000. É a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. O que? Gramas. Sempre coloquem a unidade, porque eu preciso descontar, caso vocês não coloquem. Porque uma resposta só é completa se a gente colocar unidades, nós não sabemos do que está se tratando, né? Bom, aí ele vem depois. Qual a massa de soluto em cada decímetro cúbico de solução? Ah, então ele está falando de soluto. Aí nós vamos olhar para a concentração comum. A concentração comum, ele indica que essa massa já é de soluto. Então, aqui a gente tem 220 gramas de soluto em 1 litro de solução, tá certo? Então, a massa do soluto em decímetro cúbico de solução vai ser... Gente, 1 litro não é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico? Então, qual que vai ser essa massa? A massa de soluto é igual a 220 gramas. Tranquilo? Não é difícil, né? Só que tem muitos detalhes, esses detalhes de conversões de unidade, então vocês têm que estar bem atentos a isso. E
a gente vai percorrer esse módulo todo trabalhando isso. Então, é importante que vocês aprendam. Sabe aquela coisa assim, eu vou deixar de lado, porque isso aqui eu não consegui mesmo, não entendi? Não. A gente vai resolver isso. Me procurem. Vamos resolver essas dúvidas aí que vocês têm em relação à conversão de unidades, esse tipo de dificuldade, tá? Aí, um outro tipo de concentração também é o título. O título, ele na verdade vai relacionar a massa do soluto com a massa da solução. Mas a gente pode ter isso em forma de massa ou também em forma de volume, que é essa outra ideia aqui. Opa. A situação é a mesma, tá, gente? É a mesma. Só que aqui a gente relaciona volume. E aí, se a gente quiser saber, a gente sabe que esse número vai dar um número decimal. Se a gente quiser saber o valor em porcentagem, a gente multiplica por 100. Né? Como que isso aparece para nós? Trouxe um exemplo. Na solução fisiológica, o título em massa de cloreto de sódio vale 0,9%. Então, ele já está me dando o título com uma porcentagem aqui. Já foi multiplicado por 100, né? Ele fala que é 0,9%. Tá. Qual a massa? Já veio a pergunta. Como é que a gente interpreta, né? Muito importante a interpretação de texto em Química 2 agora, gente. Vocês vão ver que quase tudo é português. Interpretação de texto. Então, a massa 1, qual que é a massa 1 em gramas do soluto? Não sei. Mas essa massa 1 necessária para prepararmos 20 kg dessa solução. Que informação que é essa que ele está me dando? É o M1 mais o M2, que é o M total, 20 kg. Bom, fica fácil. Nós não temos a nossa fórmula aqui, que diz nossa fórmula M1 sobre M total. O que eu tenho que fazer? Para eu colocar aqui o 0,9%, eu tenho que tirar esse porcento. Quando eu quero inserir o porcento por 100, a gente divide por 100. Como agora a gente quer tirar, a gente vai... Aliás, a gente quer deixar por dividir por 100, né? Vai ficar 0,009. Esse valorzinho que a gente vai colocar como título aqui. Vai ficar 0,009 igual a massa 1, é o que a gente quer saber. E aqui a gente tem 20 kg. Jeito para multiplicar sem usar calculadora, pensando que em breve vocês vão estar fazendo um vestibular. Eu posso transformar isso aqui numa potência que fica mais fácil para eu calcular. Quem acha difícil, deixa, faz do jeito que já sabe fazer. Se não, pode aprender, eu acho mais fácil. Então, eu vou contar decimal aqui, então 9 vezes 10 na menos 3. E aí, a gente multiplica por 20. 20 eu posso escrever que é 2 vezes 10? Pode ser. Então, M1 vai ser, eu vou multiplicar o 9 e o 2, que vai dar 18. E aí, como é que eu multiplico? Potências, repito a base e somos expoentes. Menos 3 com mais 1, menos 2. Mas essa resposta aqui eu estou obtendo em quilogramas. E ele pede em gramas. Como que a gente faz? De quilograma para grama, como é que eu faço para transformar para grama? A gente repete aqui e eu vou substituir o prefixo quilo por quanto ele vale. Quilo vale 10 na terceira. É a mesma coisa que 1000. Então, a massa 1 vai ser 180 gramas. Tranquilo? Tranquilo, né?